tarde. Estamos de volta no nosso projeto Grupo Copa em Live. E hoje eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Onde é que você está quando você está comendo? Fala pra mim. Porque sim, o seu corpo está ali, mas a sua atenção também está. Será? Quantas vezes a gente pergunta, o que você comeu ontem? O que você almoçou ontem? Você não é capaz de me responder. Por que será? Né? Será que a gente tem... Oi, Vandinha, seja bem-vindo. Será que a gente tem comido, se alimentado de forma plena? Ou a gente está fazendo outra coisa? Às vezes a gente está no celular, às vezes a gente está vendo televisão, ou no computador, ou comendo com pressa, rapidinho. Como é que é esse negócio? Fala pra mim. Oi, Vandinha, fala pra mim. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Porque assim, muitas vezes a gente esquece que se alimentar não é simplesmente colocar comida pra dentro, né? A gente tem de estar presente nesse momento. A gente tem de estar por inteiro nesse momento. Por quê? Porque se alimentar envolve mexer com muitas estruturas dentro do nosso corpo, né? Não é só uma questão digestiva, ou é uma questão digestiva principalmente, mas como tudo no nosso corpo está interligado, se a gente focar só na questão digestiva, muitas vezes não vai funcionar bem. Faz sentido para você? Fala para mim. Então, assim, às vezes a gente está vendo televisão e aí a gente começa a comer alguma coisa e aí termina aquela refeição e logo depois a gente busca alimento de novo, né? Ou a gente come no celular ou no computador ou vendo televisão também e a digestão não bate bem. Aí a culpa vai pro glúten, vai pro leite, vai pro café, vai pro... será? Será que é só isso mesmo? O que você me diz sobre isso? Fala sério, fala aqui pra mim. Então, assim, o que acontece na verdade, né? A gente fazer uma refeição, ela envolve várias coisas dentro do nosso corpo. A gente se alimentar de alguma coisa. E aí é bom a gente explicar que se alimentar é diferente de comer. Porque se alimentar significa que eu consegui comer, que eu consegui digerir, que eu consegui transformar aquele alimento em nutrientes, que eu consigo absorver e que o meu corpo conseguiu dar um bom destino para esses nutrientes e fazer o meu corpo funcionar legal. Isso é se alimentar. A maior parte das vezes a gente não se alimenta, a gente come, a gente só coloca para dentro. Às vezes eu pergunto para os meus pacientes assim, quanto tempo você leva para comer um prato no almoço, por exemplo? Né? Oi, João, seja bem-vindo. E aí, muitas vezes, eles dizem, 5 minutos, 10 minutos. Será que toda aquela queixa que aquela pessoa trouxe para mim, que está ganhando peso, que está com desconforto gastrointestinal, que não está dormindo bem, que sente fome o dia inteiro, ou que não consegue se controlar para isso ou para aquilo, será que isso não está diretamente envolvido? Oi, Tereza. Seja bem-vinda. Com o tempo que eu levo fazendo essa refeição? O que vocês acham? Né? Porque assim, a gente se alimentar envolve várias camadas, né, dentro do nosso corpo. Mas assim, se eu for resumir tudo numa palavra só, eu acho que eu posso dizer que se alimentar é mais do que você colocar comida para dentro, é mais do que comer. Se alimentar é uma experiência.
É uma experiência de vida. Olha só, né? É uma experiência de vida. Vocês já viram uma criança pequena que está começando a comer alimentos sólidos? Como ela faz a refeição dela? Às vezes os pais, eu tô falando até porque meu neto mais novo, o Gabriel, ele tem 1 ano e pouquinho, né? E olhá-lo, vê-lo se alimentar, também é uma experiência e é um aprendizado, né? Porque a criança, quando ela começa a comer, os pais ficam irritadíssimos porque demora muito. E por que demora muito? Porque a criança pega o alimento, olha, se esfrega no alimento, não é verdade? Põe no cabelo, joga no chão para ver como é que funciona isso, não é isso? Esfrega no rosto, sente o cheiro, põe na boca, cospe, põe na boca de novo. É uma experiência, é uma aventura, é uma grande aventura. Claro que a gente não precisa reproduzir essa grande aventura em todas as nossas refeições, nem é esse o nosso objetivo, né? Mas em que lugar desse caminho todo de vida que a gente levou até chegar hoje, em que momento a gente perdeu o sentido dessa experiência, de estar ali por inteiro, percebendo o alimento? Em que momento a gente perdeu isso? Vocês estão me ouvindo bem? Falem comigo. Vocês estão muito quietinhas. Na nossa última live, a minha tela aqui, ela congelou. E eu não vi as mensagens de vocês. Então, eu queria ver se agora ela está funcionando. Me mandem mensagens aí para eu ver como é que tá isso, tá? Beleza. Então, o que a gente precisa entender dessa experiência? A gente se alimentar, ela começa, esse processo da alimentação começa no que a gente chama de fase encefálica. Quer dizer o quê? Ah, que bom, Vandinha, obrigada. Você está ouvindo e eu estou vendo a sua mensagem, então tá tudo funcionando bem hoje. Então, o ato da gente se alimentar, essa experiência da alimentação, ela começa no nosso cérebro através dos nossos sentidos, né? Então, quando eu vejo o alimento, quando eu sinto o cheiro do alimento, quando eu toco o alimento, isso tudo que a gente até utiliza como uma estratégia. Oi, Serginho, seja bem-vindo. Quando a gente usa como uma estratégia de reconexão, às vezes, das pessoas à alimentação, né? Que a gente tem uma área da nutrição, que é a nutrição comportamental, e a gente trabalha esses momentos de despertar dos sentidos, né? Então, o cérebro, quando ele percebe que existe alimento por perto, que a gente vai se alimentar, ele desencadeia uma porção de processos bioquímicos, a gente começa a salivar, né? Algumas enzimas nossas começam a ser produzidas, ele manda um aviso para o estômago se preparar, que vai chegar comida, ele manda um aviso para o intestino se preparar, porque vai chegar comida, vai chegar, é futuro ainda, né? Enfim, existe toda uma cadeia, até a insulina pode ser controlada, minimamente controlada, quando a gente respeita esse primeiro momento, né, de percepção do alimento, que o cérebro faz do alimento. Então, simplesmente pegar uma comida que eu nem olho para ela, nem sinto o cheiro e engulo porque eu tô com pressa, porque eu tô ocupado, porque eu tô correndo, porque eu tô num ambiente hostil ou porque eu não vejo graça no alimento, isso já enfraquece a minha experiência de me alimentar, tá? Então, o primeiro momento é esse, tá? A gente precisa desse encontro dos nossos sentidos, é uma experiência sensorial.
fundamental para todo o nosso processo digestivo acontecer da melhor forma possível, né? Lembrem que a gente não vai ter uma boa digestão se as nossas enzimas não estiverem funcionando, se o nosso estômago não estiver funcionando legal, se o nosso intestino não estiver funcionando legal, né? Então, existe essa primeira camada. Uma segunda camada, dentro dessa experiência de se alimentar, é o estado em que a gente está. Lá vem você de novo falar de cortisol. Então, o cortisol pode ou não estar envolvido nesse momento, tá? Mas assim, se eu tô relaxado, se eu tô tranquilo, se eu faço uma pausa, se eu respiro, é óbvio que a minha digestão vai se fazer de uma forma muito diferente do que se eu tiver pensando em 1000 coisas, cheio de problemas, discutindo com alguém, né? Ou preocupado com o horário, tenso, com medo. Às vezes até, e isso acontece com uma certa frequência, preocupado com o que o outro está pensando de mim e da minha alimentação, né? A gente, como nutricionista, percebe muito isso. Às vezes a gente está num restaurante, ou numa cantina, ou fazendo um lanche, não importa, né? Se a pessoa que está do lado da gente, junto da gente, sabe que a gente é nutricionista, acontece até no mercado, mas aqui a gente está falando de refeições, né? Ela tenta se justificar, como se eu estivesse tomando conta do prato dela, né? Não, olha só, hoje eu tô comendo assim por causa disso ou daquilo. Não, hoje eu resolvi comer batata frita por causa disso ou daquilo. Cara, eu não tô regulando o seu prato, não, tá? Não tô regulando o seu prato. E se a sua preocupação é com o que o outro vai pensar do seu prato, você deixou de estar conectado consigo mesmo, né? Você tá preocupado com o que o outro vai pensar de você. E deixa eu te falar uma coisa, o outro não tá nem aí pra você. O outro tá preocupado consigo mesmo. Deveria estar, pelo menos, né? Deveria estar. Então, assim, o estado em que a gente faz a nossa refeição, o contexto, também vai definir o tipo de experiência que eu vou ter, né? Então, é o estado nervoso, como é que tá o meu corpo reagindo a isso. Então, se eu tô tenso, é óbvio que a minha digestão ela vai ser menos facilitada. Porque se eu tenho medo, seja de não dar tempo, seja de não estar comendo direito, seja por uma outra questão externa, se o meu cérebro está preocupado com outra coisa, que não aquela refeição, a energia que eu teria para fazer uma boa digestão está desviada para o meu cérebro, para o que está acontecendo. Porque lembra, o cortisol é um hormônio de estresse que responde a uma ameaça. A preocupação é uma ameaça. Não é um tigre, não é um urso, não é um leão não é um lobo que vai me atacar, mas é uma ameaça que o meu cérebro está ali tentando resolver. Então, a energia que eu gastaria fazendo uma boa digestão, sentindo prazer, sentindo aquele alimento e transformando aquele alimento em alimento para as minhas células, para o meu corpo, saúde para o meu corpo, está desviada. Metade dela já está fazendo outra coisa. Faz sentido para você? Fala para mim, né? Então, a terceira camada vai ser uma conversa entre o intestino e o cérebro. Lembra quando eu falei que assim que eu percebo o alimento através dos meus sentidos, o meu cérebro ele vai mandar mensagens para o corpo inteiro para avisar que eu vou comer. E quem mais recebe essa mensagem é o nosso intestino, que a gente já sabe que tem uma ligação direta com o nosso cérebro, né?
Então, vai ser no intestino que eu vou começar a produzir todas aquelas substâncias que de fato vão fazer com que aquele alimento se transforme em nutriente, de que aquele nutriente seja absorvido e seja encaminhado, e a partir desse momento, o meu intestino já vai mandar uma resposta para o meu cérebro para dizer: comemos, já pode parar a fome. E aí eu tenho aquele sentido, aquele sentimento, aquela sensação, é a melhor palavra, de saciedade. Né? Me sinto saciado. Ainda estou mastigando alguma coisa, mas muita coisa já desceu. E naquilo que desceu, o meu intestino recebeu e falou para o cérebro: ah, teu aviso valeu, chegou aqui, tá ok, já estamos alimentados. Né? O que essas canetas emagrecedoras fazem? Elas dão essa resposta para o cérebro, mesmo sem eu ter comido nada. Né? Então, essa camada da experiência de comer, ela pula uma etapa para quem ou fez bariátrica ou está fazendo uso dessas canetas emagrecedoras. Isso tira dessas pessoas a experiência do comer? Não. Ela só pula essa etapa que é a resposta do intestino àquele alerta que o cérebro deu. Tudo bem até aqui, gente? Tá dando para entender sim ou não? Pois é, e aí a próxima camada depende justamente que tudo isso que aconteceu até agora seja percebido por mim. A gente vai chamar de interocepção. É um palavrão, né? Mas a interocepção, eu já falei dela aqui algumas vezes, ela é justamente a capacidade que eu tenho de perceber o que está acontecendo dentro de mim. Quantas vezes você percebeu que estava alimentado durante a experiência da refeição? Em geral, a gente só percebe quando alguma coisa fica meio entalado ou desce meio quadrado, não é? Que bom, Vandinha, fico feliz. Ou quando bate no estômago mal, né? Ou quando dá um reboliço no intestino. Ou seja, quando dá alguma coisa errada, fora do comum, fora do normal, a gente é capaz de perceber. Mas e quando tá no comum, quando tá no normal, né? Oi, Fabiola, seja bem-vinda. Será que a gente é capaz de perceber esses sinais e sintomas? Será que a gente é capaz de perceber aquele momento em que o intestino responde ao cérebro e diz: olha, beleza, pode parar por aí porque já chegou comida aqui, a gente já está alimentado, né? Então, se a gente não tem a atenção necessária ao processo, essa informação passa batida. E aí, se essa informação passa batida, podem acontecer duas coisas. Ou eu não vou comer o suficiente que eu preciso, porque eu parto do princípio que isso aqui basta e tá bom, eu não escuto o meu corpo. Ou eu vou comer demais, porque eu não escutei o meu corpo, quando ele avisou que até aqui já estava bom, né? Pois é. Então, eu fico mais vulnerável ao negócio desandar. Porque se eu como menos do que eu preciso, eu não estou me alimentando suficientemente, eu vou ter alguma carência. E se eu como mais do que eu preciso, eu estou sobrecarregando o meu organismo. Então, a ideia é a gente prestar atenção para essa resposta que o intestino dá ao nosso cérebro e perceber qual é o momento de parar. Pode ser agora, pode ser depois, pode ter sido antes, né? Então, e aí, por que tudo isso é importante? Porque o cérebro da gente, ele precisa ter tempo
e oportunidade de registrar a refeição. Eu gosto muito de dizer, e eu já falei isso algumas vezes, que o nosso cérebro, ele tem várias camadas, né? Que vai desde a camada mais profunda e mais ligada à nossa coluna, que fala de coisas relacionadas à nossa sobrevivência, até as camadas mais externas, mais para fora, né? Que são as mais... Oi, Thalita, seja bem-vinda. As que evoluíram mais tardiamente, que vão falar das nossas decisões. Só que qualquer informação, seja informação que eu recebo de fora para dentro ou informações internas, passam por esse processo todo. Primeiro vão na base para depois vir nessa parte mais recente do nosso cérebro, que é quando eu analiso, quando eu tomo decisões, tá? Se eu faço as coisas acontecerem muito rapidamente, essa informação não chega até aqui. Ou ela chega muito depois, né? Semana passada nós tivemos uma aula lá na faculdade e teve uma aluna que falou isso. Ela falou assim, às vezes eu como e aí, mais tarde, depois que eu comi, eu sinto culpa por ter comido. Por que acontece às vezes isso? Porque eu comi movido por uma questão de sobrevivência, provavelmente, né? Mas eu não dei tempo ao cérebro de escutar todas as informações. Quando ele conseguiu juntar todas as informações, eu já tinha comido. E aí ele analisa e fala, se você não precisava ter comido aquilo, ou você não precisava ter comido tanto, ou você não precisava ter comido naquele momento. Mas aí é tarde demais, porque eu já comi, né? Então, a refeição, ela precisa, por menor que ela seja, ela precisa ter tempo para o cérebro, como um todo, registrar que está acontecendo. Registrar, ele precisa ter a memória dessa refeição. Ele precisa ter a certeza de que você se alimentou. Porque isso dá segurança a ele. Isso vai dar segurança. Isso vai, quando ele faz esse caminho até a análise, né, até o pensamento, até o raciocínio, isso dá tempo de passar pela emoção também. A memória, ela também carrega uma questão emocional forte. E isso é importante para o nosso cérebro. Por quê? Porque a emoção, ela está relacionada à questão da recompensa. Então, pensa o seguinte, o cérebro, ele percebeu que o corpo estava com fome, ou que estava na hora de fazer uma refeição, ou que você apresentou, através dos seus sentidos, que você apresentou a possibilidade de uma refeição, de uma alimentação, e aí ele desencadeia todo aquele processo que eu já expliquei, e você come, o que ele precisa fazer? Ele precisa escrever lá no livro ata, olha, deu tudo certo. O processo aconteceu normalmente. Ela se alimentou em tal horário, disso, daquilo outro, vamos recompensá-la. Existe um centro de recompensa dentro do nosso cérebro que associa a emoção a determinadas situações que a gente vive, inclusive e muito principalmente a alimentação. Por isso às vezes a gente diz assim, eu tô tão cansada, eu mereço sei lá o quê, entendeu? Comer alguma coisa. Eu mereço um chocolate, eu mereço uma pizza, eu mereço uma cerveja, eu mereço um refrigerante. Esse eu mereço, na verdade, você está ativando junto com a memória e junto com a emoção, esse centro de recompensa que tem dentro do seu cérebro. Porque nesses momentos em que você comeu o chocolate, que você comeu a pizza, que você tomou a cerveja, ou que você... Enfim, você estava com uma emoção positiva
e você fez essa refeição de uma forma mais demorada, a ponto do seu cérebro ser capaz de registrar. Então, toda vez que ele percebe que você precisa se sentir melhor, ele vai resgatar essa memória daquela refeição que fez você se sentir bem. Aí as pessoas dizem assim, ah, Brigitte, mas uma salada, legumes, isso não é uma recompensa. Não é recompensa? Por quê? Porque você não deu oportunidade ao seu cérebro de registrar isso como uma refeição prazerosa. Faz sentido para você? Né? Por quê? Porque a gente precisa utilizar os nossos sentidos, a gente precisa estar atento aos sinais e sintomas, a gente precisa reconhecer que o papel do nosso cérebro e do nosso intestino são fundamentais, a gente precisa ter tempo e prestar atenção. A gente precisa estar presente nessa refeição. Oi, Inês, seja bem-vinda. A gente precisa estar presente, porque toda essa movimentação interna do nosso organismo durante uma refeição não é suficiente para gerar uma boa memória, um bom registro, uma consciência daquela refeição e muito menos de associar isso a uma emoção prazerosa. E se eu não consigo fazer isso, eu não consigo registrar. O cérebro não registra. O cérebro não guarda a memória. E por isso eu pergunto, o que você almoçou ontem? Se ontem foi domingo e você almoçou com a sua família, você vai me dizer. Porque quando a gente almoça, a gente faz qualquer refeição, junto com outras pessoas, com quem a gente se sente confortável, com quem a gente se sente bem, e a refeição foi agradável, foi gostosa, foi divertida. Mesmo que eu tenha comido mais, em termos de quantidade, aquilo levou tempo e aquilo foi associado a uma porção de emoções positivas e o cérebro registrou. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa refeição de conforto, numa refeição de apoio, numa refeição de prazer, a gente vai resgatar o almoço de domingo com a família, né? Ou o bolo que eu comi no café com a minha amiga, que eu não vejo há um monte de tempo. A Nick, Kelly Joá, né? A gente faz uma porção de coisas por conta de um registro de memória que a gente foi capaz de fazer. Que a gente deu a oportunidade de registrar essa experiência. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Falem para mim. Então, quando eu estou fazendo algum tipo de refeição e estou distraída, o que é a distração? A distração nada mais é do que o meu foco estar completamente perdido. Ah, que bom, Fabiola. O meu foco está pulverizado, entendeu? Eu estou pensando em tudo, menos naquilo que eu estou fazendo nesse momento. Isso é distração, né? E se eu estou pensando em tudo, menos naquilo que eu estou fazendo, o meu corpo e o meu cérebro não são capazes de fazer com que tudo funcione bem, portanto, não terei uma boa digestão, portanto, não comerei a quantidade necessária, posso comer menos, posso comer mais. Portanto, o resultado final dessa alimentação não necessariamente será a alimentação, ou seja, o transporte dos nutrientes necessários às minhas células para manter o meu corpo saudável, e eu não vou sentir prazer naquela refeição e não vou dar tempo ao meu cérebro de registrar nem a refeição
nem o prazer que eu tive ao fazê-la, né? Então, é muito interessante porque já existem inúmeros trabalhos científicos, pesquisas, falando disso, como o seu processo digestivo muda quando a sua atenção está na refeição ou não. Inclusive, quem aqui frequenta postos de saúde básicos aqui no Brasil, principalmente, né? Já com certeza foram entrevistados através de um instrumento chamado marcador de consumo. É um instrumento que o SUS utiliza para avaliar como anda a alimentação das pessoas no país, tá? A primeira pergunta, ele é dividido em blocos. Ele é dividido em bebês até 6 meses, crianças de 6 meses a 2 anos e o resto. A partir de 2 anos de idade, tem um bloco ali cuja primeira pergunta é: você se alimenta utilizando telas? Celular, computador, televisão? A primeira pergunta. Porque já está mais do que comprovado que quando a gente se distrai, principalmente celular e televisão, a gente fragmenta a nossa atenção. A gente pulveriza o nosso foco. E isso pode levar a pessoa a diversos desfechos, né? Porque se eu como distraído, eu não passo por todo aquele processo que eu falei antes. Então, o que vai acontecer? Eu posso, e aí já é comprovado cientificamente, que na refeição seguinte a essa que eu fiz estando distraída, eu sinto mais fome. Sabe por quê? Porque não teve registro. O cérebro fica em dúvida. A gente comeu da outra vez? O que a gente fez? Porque aqui no meu caderninho de ata não tem nada escrito. Então vamos garantir. Vamos garantir que dessa vez a gente vai comer o suficiente, né? Porque eu não lembro se a gente comeu, né? Então, às vezes você fala assim pra mim: não, Brigitte, eu almocei no trabalho, correndo, não sei o que, mas comi a minha comidinha normal, a minha marmita já definida, blá, 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 não sei o que. Mas aí, dá 2, 3 horas da tarde, eu quero comer o mundo. É mesmo? Por que será? Né? Ou à noite eu quero comer o mundo. Ou eu jantei vendo televisão, vendo a minha novelinha, e acabei de jantar e eu fiquei ali procurando comida. Por quê? Porque tá faltando alguma coisa? Tá, mas não é comida que tá faltando. É presença. É registro do seu cérebro. É isso que tá faltando. Faz sentido para vocês? Falem para mim. Sim ou não? Sim ou não? Então, quando eu tô presente, quando eu tô inteira, quando eu presto atenção na refeição, dá tempo de tudo acontecer da melhor forma possível e dá tempo do meu cérebro registrar e gerar uma memória. Ah, Brigitte, então o ideal é a gente comer naquele lugar sem distrações, no silêncio, prestando atenção. Não precisa ser uma coisa, não precisa ser uma performance. Você não precisa contar quantas vezes mastiga. Você não precisa cheirar todas as garfadas que você dá. Você simplesmente precisa estar ali, presente, prestando atenção no que você está fazendo. E o que você está fazendo? Você está comendo. Nossa, olha só, que legal. Hoje é o quê? Hoje é arroz com estrogonofe. Que delícia. Adoro estrogonofe.
Tá quentinho. Nossa, que delícia. Nossa, essa carne do estrogonofe tá macia hoje, né? O tempero tá maravilhoso. É isso. É você tá ali. Não, eu tô tomando café com bolo. Nossa, que bolo gostoso. Que café cheiroso. Tá tão quentinho, né? Estar presente. Tirar um tempo da sua rotina maluca de multitarefas, de prazos, de uma porção de coisas que estão na sua cabeça, desligar isso e prestar atenção no que você está fazendo agora, né? Respira, presta atenção no alimento que vai te nutrir. Presta atenção no seu corpo que está recebendo este nutriente, este alimento. Como é que ele recebe isso? Tem gente que eu pergunto assim, mas você não gosta de tal alimento por quê? É a textura, é a preparação, é o sabor. A pessoa não sabe nem dizer qual é a textura daquele alimento, não sabe qual é o sabor daquele alimento. Ela simplesmente engole. Por que você não gosta? Uma pergunta que fazem para mim. Por que você não gosta de cogumelos? Eu não gosto da textura do cogumelo. Quando eu mastigo, ele escorrega no meu dente. Eu acho aquele negócio meio... Eu não gosto. O sabor não me incomoda. Se ele tiver batido, tipo um molho, alguma coisa assim, ele desce bem. Eu gosto do sabor do cogumelo. O que me incomoda no cogumelo é a textura. Será que você é capaz de me dizer? Eu não sou perfeita não, tá? Mas será que você é capaz de dizer por que você não gosta de algum alimento? Ou por que você gosta de algum alimento? Oi, Eva, seja bem-vinda. Você não precisa solicitar estar na live não, tá, Eva? Se você quiser falar alguma coisa, você escreve ali naquele quadradinho comentar. E aí você manda pra setinha e aparece aqui pra mim, a gente vai conversando por aí, tá? Tudo bem? Faz sentido pra vocês até aqui? Falem pra mim. Sim ou não? Então, como eu falei, a gente comer distraído, a gente acaba pulverizando o nosso foco e perdendo o sentido das coisas dentro do nosso cérebro. Mas como eu também falei, não é toda distração que pulveriza o nosso foco, né? Muitas vezes a gente está com amigos, com pessoas queridas, com família, enfim, numa situação de conforto. Lembra? O conforto, ele baixa o cortisol. E isso dá tempo, né, ao nosso cérebro de aproveitar. Então, muitas vezes a gente faz boas refeições com os amigos, às vezes a gente come até além do que gostaria, mas é porque a gente está criando um vínculo, tá? Então, por que esse tipo de distração não vai pulverizar o meu foco? Porque ele tem uma carga emocional positiva, ele cria vínculo, ele traz prazer, ele traz conforto. E lembra, a memória do cérebro, ela está sempre vinculada à emoção, né? Então, quando a emoção é boa, legal, o cérebro vai lá e registra. O problema da gente se distrair com as telas é que não tem foco e não tem emoção. Não tem. Tem uma outra distração que pode ser, que eu falei logo no início, mas que eu vou trazer um pouquinho mais profundo agora, que é o seguinte, às vezes, quando eu tô com outras pessoas, eu como menos do que eu tô habituada a comer. E aí eu chego em casa, eu preciso compensar, né? Não, eu não posso deixar que o outro veja que eu sou uma draga, que eu como pra caramba,
que eu gosto muito deste alimento. Eu vou me privar, ou eu vou ser muito educadinha, muito controlada, mas quando eu chegar em casa eu vou detonar a geladeira. O que o meu cérebro registrou disso? O que ele registrou? Qual foi a emoção que estava vinculada a essa memória, dessa refeição? Na verdade, não é uma refeição com outras pessoas que criou vínculo. Pois é, por que você evita comer fora, Eva? Né? A gente deixou de criar vínculo. O que a gente está criando? Uma situação de ameaça. O outro é uma ameaça para mim. O olhar do outro pode estar me julgando. Eu não quero que o outro perceba que eu sou uma draga, ou que eu gosto de comer, ou que eu gosto muito daquele alimento, ou... E aí o meu foco não está em mim, meu foco está no outro. Então, eu posso ter comido muito certinho, muito bonitinho por causa do outro, e ainda assim o meu cérebro não vai registrar. Lembra que eu falei? O outro está muito preocupado com ele mesmo. Ele não está preocupado com você. Né? Então, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar inteiro. Eu como muito, como, e tá tudo bem. Que temperos, Eva? Fala pra mim. Que temperos aí que você tá falando que faz com que você não coma? Né? Então, se eu fico preocupado com o que o outro vai pensar de mim, eu não tô criando vínculo. Eu tô vigilante. Eu tô me policiando. Se eu tô vigilante, se eu tô policiando, existe uma ameaça. Cortisol sobe. Aí tudo desanda. E ainda chego em casa, ainda vou detonar a geladeira porque estou com fome. O cérebro não registrou essa refeição. Né? Faz sentido? Né? Então, as pessoas, elas podem reagir de formas diferentes dependendo do contexto social em que ela se encontra. Então, temos mais um fator envolvendo a presença na refeição. O contexto onde eu me encontro. As pessoas com as quais eu estou me alimentando. Pimenta do reino, óleo, muita cebola. Então, mas dependendo da situação, Eva, você não vai deixar de comer fora por causa disso. Pimenta do reino também é uma coisa que para mim me faz mal. Eu não tenho tolerância à pimenta do reino, nem por isso eu deixo de comer fora por causa disso. Né? Então, às vezes, não é a saciedade, eu não estou respondendo aos sinais do meu corpo, de que tá bom, eu comi o suficiente, tá ótimo, blá blá blá, e sim ao contexto. Eu vou parar aqui para os outros não acharem que eu estou virando uma draga. Não só não me alimentei corretamente, como não dei oportunidade ao meu organismo de responder e não ouvi, e também não dei oportunidade ao meu cérebro de registrar, porque eu não associei isso a uma emoção prazerosa. Eu fiquei tensa. Então, não adianta. E aí, se eu fico sempre tensa quando eu tô comendo com outras pessoas, ou se eu deixo de comer fora, ou de ir para casa de outras pessoas, com medo do que elas vão achar do que eu estou comendo, vai dar ruim. Vai dar ruim porque somos seres sociais, a gente precisa se relacionar com as pessoas. Porque o meu corpo não pode viver em eterna tensão com cortisol sempre lá em cima, principalmente no horário das refeições. E porque isso acaba desencadeando outros processos que são individuais, que podem
descambar, dependendo da intensidade, dependendo da pessoa, dependendo do contexto, podem descambar, inclusive, em transtornos alimentares. A pessoa que vive de água o dia inteiro, ou de café o dia inteiro, chega em casa e come a geladeira inteira. Ou, enfim, existem vários quadros, né, de comer transtornado, ou de transtorno alimentar, ou de... Enfim, não é disso que a gente está falando aqui hoje. O que a gente está falando é que a gente precisa estar presente. A gente precisa estar atento. E a gente não precisa viver dentro de uma bolha ou se alimentar dentro de uma bolha só para poder garantir que a nossa alimentação vai ser adequada. Inclusive, tem muita gente que faz aquelas marmitinhas, aquelas pessoas fit, né? Que faz aquelas marmitas. Não tenho nada contra você fazer marmita, não, tá? É uma mão na roda. É melhor isso do que muita coisa industrializada, ultraprocessada, ou enfim. Mas tem gente que faz a mesma comida o tempo inteiro, come aquilo por obrigação, por uma performance física, né? Já tive vários alunos que dá, sei lá, 10 horas da manhã, em que todo mundo vai lá tomar um café, beber uma água, comer uma fruta, enfim. E aí aquela pessoa, ela abre a marmita fria, com peito de frango, canela e batata doce frios e come. Porque a performance física exige. Onde é que está a experiência sensorial dessa marmita? Onde é que está a experiência interoceptiva, ou seja, como é que essa pessoa recebe esse alimento naquele momento? Como é que ela consegue perceber se ela sente fome suficiente, ou se ela já está satisfeita, ou se aquilo traz algum tipo de prazer a ela, ou é só o cumprimento de uma tarefa? E aí o que seria uma experiência prazerosa deixa de ser uma experiência e passa a ser o cumprimento de uma tarefa. Qual é a resposta fisiológica, emocional e mental quando a gente faz isso? Será que é positiva? Porque assim, presença, a pessoa vai dizer assim, mas se eu não fizer isso, eu não atinjo o meu objetivo esportivo XYZ. Ok, eu acho importante você ter um objetivo esportivo, ser atleta, seja o que for. Mas a experiência do comer não pode ser um controle rígido. Não pode ser uma ameaça. Se eu sair uma vírgula que seja dessa marmita, tudo estará perdido. Isso não existe, gente. Isso não existe. Presença não é vigilância constante, não é controle, não é privação, né? Não é você transformar a sua refeição numa tarefa a ser cumprida, numa técnica. Presença é você estar por inteiro. É todo o seu arsenal físico, mental e emocional estarem envolvidos naquela experiência. Faz sentido para você? Presença é disponibilidade. Presença na refeição é estar aberto para receber. Porque é isso que está acontecendo. Você está recebendo. Tem gente que não sabe receber, né? Então, você está recebendo alimento,
você está recebendo calor, você está recebendo nutrientes, sim, mas você também está recebendo memória, prazer, vínculo, pausa, né? Sim ou não? Falem para mim. Falem para mim. Sim ou não? Então, o que a gente pode fazer antes de comer, né? Antes de comer, a gente vai fazer uma pausa. Olha para a comida, sente o cheiro, né? Dá um tempo para o seu organismo falar assim, ih, que legal. Oi, Cláudia. Ih, que legal, agora é a hora da gente se alimentar. Que bacana, vou receber, né? Durante a refeição, você não precisa ficar em silêncio absoluto, meditando, não precisa ser isso. Mas tenha uma experiência de vínculo. Tem alguém com você? Conversa e tá tudo bem. Não tem ninguém com você? Conversa consigo mesmo. Mas sem ficar preocupado com o que você ainda tem para fazer ou com o que você já fez. Ocupe-se com o que você está fazendo. Né? Perceba, mastiga, engole. Nossa, que delícia. Há quanto tempo eu não como isso? Ou, tô sempre comendo, que bacana. É porque eu gosto disso mesmo, né? Isso me faz bem, isso me lembra, blá, né? E depois, dá um tempo, respira. Isso tudo tá trabalhando dentro de você. Isso tudo tá virando não só alimento para o seu corpo, mas alimento para a sua alma, memória, né? E aí, se a gente pratica isso, de estar presente no momento em que a gente está comendo, a próxima refeição vai ser muito tranquila. Porque deu tempo do cérebro perceber que tá tudo bem, que a gente não vai morrer de fome, né? Que a preocupação do nosso cérebro, lembra, eu sempre falo isso, ele tem duas grandes preocupações, manter a gente vivo e manter a gente feliz. Se eu comi, essa parte do manter a gente vivo tá resolvida, né? O manter a gente feliz vai depender da emoção que eu vinculei àquela refeição. E tá tudo bem. Mas aquela refeição seguinte vai ser tranquila. Vai ser tranquilo mesmo, tá? Então, a pergunta não deve ser só o que eu tô comendo. O que eu vou comer é importante. Porque lembra, eu como para alimentar o meu corpo, para transformar aquela comida em nutrientes que de fato vão alimentar as minhas células e manter o meu corpo funcionando. Beleza, então o que eu tô comendo é importante, mas não é só isso que importa. Não é só isso. Aonde eu tô comendo? Se eu tô comendo com pressa, se eu tô comendo na ausência, se eu estou comendo no cansaço, como é que eu estou comendo? Quem sou eu nesse momento? Quem é essa pessoa que está comendo? E essa pessoa que está comendo, o que ela sente? E como ela percebe esse momento da refeição? Porque quando chega no final da refeição, eu posso me perguntar assim, beleza, mas eu me alimentei de comida? Ou eu me alimentei de conforto, de pausa, de prazer, de memória? O que ainda falta? E se eu presto atenção nesses detalhes, o que ainda falta pode não ser comida, né? Se eu dei tempo ao meu cérebro de fazer esse registro todo, de tomar consciência de tudo o que eu fiz, e eu chego no final da refeição querendo mais, eu quero mais o quê? Não necessariamente a comida. Faz sentido para vocês? Falem para mim. Sim ou não?
Sim ou não? Porque a gente recebe nesse momento da refeição, né? Como eu falei, a gente recebe a sensação, a gente recebe a saciedade, a gente recebe o vínculo, a gente recebe a pausa, a satisfação, o prazer, a segurança. E se eu termino a minha refeição sentindo-me segura, eu não vou buscar alimento depois. Eu posso buscar outra coisa, mas alimento não. Faz sentido para vocês, sim ou não? Falem para mim. Enquanto vocês estão escrevendo aí, eu espero que hoje eu consiga ver as mensagens de vocês, porque semana passada eu não consegui ver, né? Depois a Jaque me mandou um print mostrando que de fato vocês tinham respondido algumas questões que eu tinha colocado, né? Mas eu não sei por que a minha tela congelou. Mas enfim, eu tinha dado 2 tarefas semana passada. Uma tarefa era justamente a gente perceber o que na minha rotina diária eu precisaria sustentar ou não. Queria saber se alguém fez a tarefa e como é que foi, né? Ah, que bom, Vandinha, fico feliz. E a segunda tarefa era em relação ao nosso encontro presencial, né? Nós combinamos que agora em 2026 nós vamos fazer encontros presenciais uma vez ao mês. E a ideia inicial é que esse encontro fosse às quintas-feiras à tarde, como era originalmente no nosso grupo Copa. Mas só 2 pessoas responderam, né? Colocaram para mim que elas estariam dispostas a participar desse encontro. E aí, no final da semana, durante o final da semana passada, eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp de novo o questionamento, porque eu sei que nem todo mundo assiste a live. E aí 6 pessoas se dispuseram a participar desses encontros, mas a maioria prefere na segunda-feira à tarde, né? Gosto de tomar uma taça de vinho com aperitivos e conversar. Então, por que não, né? Eu, como profissional de saúde, eu não posso incentivar o consumo de bebida alcoólica, tá? Mas enfim, deixa quieto. Mas assim, o fato é que o que você pode fazer é porque esse momento de tomar vinho com os amigos e conversar com os aperitivos é um momento em que você faz isso com calma, com vínculo e com uma emoção carregada. E aí seu cérebro registra isso como uma refeição prazerosa. E tá tudo bem, né? A questão é se a gente consegue fazer com que uma refeição prazerosa também seja uma refeição saudável, não que o seu aperitivo e o seu vinho não sejam, mas que seja uma refeição mais saudável, a gente também ganha, né, em outras possibilidades de criar vínculo com os amigos e com a família. Faz sentido, Eva, o que eu tô falando? Sim ou não? Beleza, então voltando para o nosso encontro presencial, a maioria colocou que o ideal seria que fosse na segunda-feira à tarde e não na quinta-feira, né? Então eu preciso que vocês confirmem isso para mim, se de fato a segunda-feira é o melhor dia, se a tarde de segunda-feira é o melhor dia e quem está interessado em fazer parte desses encontros presenciais. Porque aí, se vai ser na segunda-feira à tarde, nesse dia não haverá live, né? A gente abre mão da live e faz o nosso encontro presencial. Eu sei que nem todo mundo que participa ou que assiste a live faz parte do nosso grupo, né? Então eu quero que a gente deixe isso tudo muito amarradinho, né? O que a gente vai, como é que a gente vai viabilizar isso, como, com quem. Ah, que pena que você está em Curitiba, mas não tem problema, você continua participando das lives, Fabiola. Em Curitiba estarei em maio no nosso Combran. Enfim, então eu quero que vocês se manifestem, tá? Depois que a live fica salva na minha página lá do Instagram, tem sempre um espaço para comentários. Então escrevam lá nesse espaço de comentários se vocês estão interessados e se a segunda-feira à tarde é o melhor dia e horário mesmo para a gente fazer esse encontro
presencial, tá? O local não está definido porque vai depender muito do número de pessoas que estão interessados. Enquanto eu estava só com 2 pessoas interessadas, não valia a pena para mim mobilizar um espaço maior lá na faculdade para a gente fazer esse encontro, né? Já agora com 6, 8 pessoas, já muda um pouquinho a figura. Então eu quero só que vocês confirmem para mim, tá bom? Pode ser? Beleza, então, ficou alguma dúvida, ficou alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário? Falem para mim, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui liberados, né? E para quem ainda não sabe, né, os nossos grupos Copa continuam acontecendo de forma presencial no Nova Cascatinha, no Boa Vista, no Meio da Serra, no Vila Felipe, acho que é isso, né? E se alguém tiver interessado, me fala que aí eu mando direitinho os horários, os dias, tudo certinho, tá bom? Falem comigo, gostaram, não gostaram? Era isso que vocês esperavam, não era? Falem comigo. Meu recado era esse, da gente estar mais presente. A presença durante a refeição, na verdade, a presença em qualquer situação da nossa vida é fundamental, né? Se eu tô de corpo presente, mas a minha cabeça tá em outro lugar, eu não aproveito nenhuma experiência que o meu corpo está vivendo ou vivenciando naquele momento, né? A Vandinha tá ok na segunda-feira à tarde, tá? Nova Cascatinha onde? Ali na Unidade de Saúde da Família mesmo, Eva. É na segunda-feira de manhã, eu acho que 10 horas, 9 ou 10 horas, não lembro, com a Catarina, tá? Com a nutricionista Catarina. Procura lá o posto e você vai ver, ele acontece, não é, eu acho que não é dentro da unidade, é naquele condomínio que fica em frente, tá? Mas conversa com a Catarina, Eva, para poder ter os detalhes melhor, tá bom? Ah, que bom, Vandinha, que você gostou bastante. Fico feliz. Também aceito sugestões de temas, tá, gente? Gostaria que vocês colocassem para mim sobre o que vocês gostariam que a gente conversasse na próxima segunda-feira, tá bom? Ok? Então é isso, gente. Boa semana, se cuidem. Começou a chover agora de novo. As chuvas de março, né? Fechando o verão. Daqui a pouco a gente entra no outono. Outono é uma estação linda também, né? E aí a gente vai desenvolvendo outros assuntos. Ok? Ok, gente. Obrigada pela presença, pela participação. A gente vai se falando então durante a semana. E segunda-feira estamos de novo aqui às 2 horas da tarde. Beijos.